Querido Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por mais um sábado na Tua presença. Muito obrigada porque estamos todos juntos mais uma vez para estudar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que abra os nossos corações e as nossas mentes ao aprendermos mais sobre Ti, sobre o Teu reino e sobre o que nós estamos vivendo nesses últimos dias na Terra também. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Okay, so this evening we're going to speak about the beloved John. Então, esse finalzinho de tarde nós vamos estar falando de João, o amado. So which John that I'm actually speaking about? Então, qual é o João que eu estou falando? Who remembers which John is the beloved John? Quem lembra quem é o João, o amado? Irmã Tião? João escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos. A irmã Cléo está dizendo que é João que escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Yes, so we're going to be speaking about this beloved John. Certo, então é esse João que nós vamos falar essa noite. So I'm going to start off where Ellen White mentions about John. Então, eu vou começar pela parte onde Ellen White fala sobre João. She speaks about John's youth. E ela fala sobre a juventude de João. And she says that John was younger than all the other disciples. Ela diz que João era o mais novo de todos os outros discípulos. And do you think John was the beloved because why? Por que vocês acham que João era o amado? Was it because John was young and beautiful? Será que era porque João era jovem e era bonito? And before I continue this study, I actually got it from a sister of the movement. Antes de continuar, eu gostaria de falar que eu vi esse estudo sendo feito por uma irmã no movimento. Sister Victoria had set up a beautiful scriptures about John the Beloved. E a irmã Vitória, ela compôs ou fez uma compilação de textos em relação ao João o amado. So I've added a little bit on. Então eu fui e acrescentei em cima desse estudo. So we'll continue. Então vamos continuar. So do we think John was loved because he was fit? Será que a gente acha então que João era o amado porque ele era a pessoa ideal, ou era a pessoa que era mais forte? He was popular. Porque era popular? Because he was intelligent and he was strong, por ser inteligente ou ser forte, or wealthy, ou por ser rico? Do you think that he was loved more because he was Jewish? Ou será que ele era o mais amado por ele ser judeu? What do you think? O que vocês acham? No. The answer is no. A resposta seria não. Because there's no external or internal distinctiveness. Porque não existe uma distinção nem interna nem externa. That makes John actually lovable more than the other disciples. Que faça com que João seja mais amado do que os outros discípulos. So what actually distinguished John, John? Então, qual era essa distinção que havia nesse João from the other disciples? Em relação aos outros discípulos? So the answer I'm going to give you, it was the relationship that John shared with Christ. Então, a resposta eu vou dar dizendo que era o relacionamento que João mantinha com Cristo. The intimate friendship that they shared. A amizade íntima que eles tinham. The friendship that they shared that compared to the relationship to Christ. The intimate friendship they shared compared to that relationship that he had with Christ, that intimacy. Então, era a amizade íntima que eles comparavam no seu relacionamento íntimo com Cristo. John put his whole heart, and he trusted in Christ. João entregou todo o seu coração a Cristo e ele confiava em Cristo. John opened up to his deeper secrets to Christ. João também confiava os seus segredos mais profundos
discípulos a Cristo. This drew John closer and closer to Christ. E isso fez com que João ficasse cada vez mais próximo de Cristo. And the beautiful thing with John, he had heartfelt conversations with Christ. E eu tinha conversas bem abertas, de coração aberto com Cristo. Do we have these type of conversations with Christ? Será que nós temos esse tipo de conversas com Cristo? Or do we forget that Christ knows all, even if we try and hide things from him? Ou a gente esquece que Cristo sabe de tudo, ainda que a gente tente esconder? John trusted and he believed in Christ. Então, João confiava em Cristo. And so as we continue speaking about John, we're going to find out another side of John. Então, à medida que a gente vai continuar falando sobre João, a gente agora também vai ver o outro lado, uma outra característica de João. So as I said before, John's youth or any other characteristics that he had, então, tal como eu mencionei antes, a juventude de João ou as outras características que ele tinha did not make John any greater or better than the disciples. não fez de João um ser melhor que os outros discípulos. They were all loved. Eles eram todos amados. There was one thing I always questioned. Mas tem uma coisa que eu sempre questionei. I always wondered why in the Bible it says the beloved John. Eu sempre questionei por que na Bíblia diz João o amado. Has anybody had that experience? Será que algum de vocês já passou por essa experiência, já questionou isso? Have you ever felt that really did Christ have a separation? Será que vocês alguma vez sentiram que Cristo faz essa distinção, essa separação? Everybody's quiet. São todos muito quietos. Okay, but we'll continue regardless of these things and characteristics of John. Então vamos continuar. Independente de todas essas coisas e dessas características de João, it was always still this intimacy that he shared. Sempre foi sobre essa intimidade que eles compartilhavam. It was the way he treated Christ. Era a forma como João tratava Cristo. John loved Christ. João amava Cristo. And received love from him. E também recebia o amor de Cristo. That's what made the difference between the two of them. E era isso que fazia a diferença entre os dois. John's honesty. Era a honestidade de João. And his sincerity. E também a sua sinceridade. He wanted to know Christ even deeper. Então queria conhecer Cristo ainda mais profundamente. He wanted to get closer to him. Queria estar mais próximo de Cristo. Are we not in the upper room? Será que não estamos nós agora no cenáculo? And what are we doing now in the upper room? E o que nós estamos fazendo no cenáculo? Are we not pressing together? Será que a gente não está procurando uma união? To know Christ better. E também conhecer melhor quem é Cristo. And so this is what John was all about. Então, essas eram algumas das características de João. So now, my question is, but what was John's problem? Do you think John actually, there was also a problem? Então, a minha pergunta seria, mas qual era o problema de João? Vocês acham que João tinha algum problema? In 1 John 4 verses 20, em 1 João 4, verso 20, John himself writes, João escreve, if a man say, se o homem disser, I love God, eu amo a Deus, and hated his brother, mas odeia o seu irmão, he's a liar. ele é um mentiroso. For he that loveth his brother, Porque aquele que ama o seu irmão, whom he has seen, aquele que ele já viu, how can he love God whom he had not seen? como é que ele consegue amar a Deus que não viu? There's much that we could actually comment about this verse. Tem muito mais que a gente poderia falar em relação a esse verso. So as we continue, I'm just going to tell you a little, I'm going to present a life history on John. Yes, we're coming. One of the sisters commented of the son of thunder. Então, eu vi aqui que a irmã Carla comentou que João era o filho do trovão. So I am coming to that part.
E eu já vou chegar nessa parte. So before we get there, Mas antes de chegarmos nessa parte, I've drawn a line on the board. eu fiz uma linha no quadro. This line will show us the period where John was sitting. E essa linha vai nos mostrar precisamente o período de tempo onde João se encontrava. Okay, you can't see my face, but you can hear my voice. Vocês não conseguem ver o meu rosto, mas vão conseguir ouvir a minha voz. So we have a line here of John. Então, nós temos aqui essa linha de João. We have the time of the end, Temos o tempo do fim, which is 4 BC. que é o ano 4 a.C. This is the Omega history of ancient Israel. E seria a história ômega de Israel antigo. We have 27 AD. Temos o ano 27, An hour before Christ. o ano 27 a.C. Then in our line, we've got 9, it represents 9/11. Na nossa linha é o 11 de setembro. We have the cross. Temos a cruz Then we have Pentecost. e temos o Pentecoste. We're sitting here before Pentecost. Nós estamos aqui antes do Pentecostes. Then we have 34 AD. Depois temos o ano 34 depois de Cristo. 34 AD represents the Sunday law for us. O ano 34 representa a lei dominical para nós. Then we have 70 AD, Depois temos o ano 70 depois de Cristo, which is the close of probation. que é o fechamento da porta da graça. Then we have Patmos, E depois então nós temos Patmos, which is 100 AD. que é o ano 100. Then we have the second advent. E depois temos o segundo advento. I have another short line here to mark exactly when John wrote his epistles. Eu tenho uma linha aqui menor para mostrar quando João escreveu sua epístola. We have between 70 AD and 100 AD. Temos entre o ano 70 e o ano 100 So depois de Cristo. we mark the dates of where John writes his work, where he starts writing his work. E é aqui onde João então começa a escrever, começa a fazer o seu trabalho. In the later years in John's life, when he was older, Mais tarde, nos anos de João, quando ele começou a envelhecer, he writes the first, second, and third epistles of John. e ele então começa a escrever a primeira, segunda e terceira epístola de João. The importance we see, he writes it between 80 AD and 100 AD. E a importância disso é que é escrito entre o ano 80 ao ano 100 depois de Cristo. Then he is sent to Patmos Depois, então, ele vai para Patmos at 95 AD. no ano 95 depois de Cristo. In 96 AD, he starts writing the book of Revelation. E é então no ano 96 depois de Cristo que ele começa a escrever o Apocalipse. So this is just a little history about where John was sitting. Então, isso é um pouco da história para a gente ver onde João estava. So now we're going to open to a reference of Ellen White. Então, agora vamos abrir uma referência de Ellen White. In English, in Portuguese is AA 276.4. Que no português é Atos dos Apóstolos 276.4. I'm just going to quickly read it in English while I'm waiting for Gabriela. Então, eu vou ler no inglês e depois vamos ler no português. Eu vou traduzir, na verdade, diretamente do inglês, porque o texto difere muito do inglês para o português. John did not naturally possess the loveliness of character that his later experience revealed. By nature, he had serious defects. He was not only proud, self-assertive, and ambitious for honor, but impious and resentful under injury. He and his brother were called sons of thunder. Evil tempter, the desire for revenge, the spirit of criticism were all in the beloved disciple. But beneath all this, the divine teacher discerned the ardent, sincere, loving heart. Jesus rebuked the self-seeking, disappointed his ambitions, tested his faith,
But he revealed to him that for which he so longed, the beauty of holiness and transforming the power of love. O confiante amor e devoção altruísta manifestados na vida e no caráter de João apresentam lições de valor inaudito para a igreja cristã. João não possuía por índole a amabilidade de caráter que sua experiência posterior revelou. Ele tinha, por natureza, graves defeitos. Não somente era orgulhoso, presumido e ambicioso de honras, mas impetuoso e vingativo quando injuriado. Ele e seu irmão eram chamados filhos do trovão. O mau gênio, o desejo de vingança, o espírito de crítica, tudo isso se encontrava no discípulo amado. Mas atrás dessas coisas, o divino mestre viu o ardente, sincero e amante coração. Jesus repreendeu seu egoísmo, desapontou suas ambições, provou-lhe a fé, mas revelou-lhe o que sua alma almejava, a beleza da santidade, o transformador poder do amor. So here we see the other side of this John beloved. Então aqui a gente vê o outro lado de João, o amado. John did not naturally possess this loveliness of character. João não possuía naturalmente essa bondade no seu caráter. That later his life later revealed. Que mais tarde a sua vida veio a revelar. We see by nature he had serious defects. A gente vê pela sua natureza que ele tinha defeitos cruciais. He was not only proud, não só ele era orgulhoso, self-assertive, or ambicioso, for honor, because he wanted position. E tudo isso porque ele queria ter honra, queria ter poder. He and his brother were called sons of thunder. Ele e seu irmão eram chamados de filhos do trovão, evil tempter. E eles eram tentadores do mal. The desire for revenge. Tinham esse desejo de vingança. The spirit of criticism. E tinham esse espírito de crítica. We're all in the beloved. These were all in the beloved disciple. E tudo isso era o que o amado João tinha nas suas características. And it says, but beneath all this, the divine teacher. Mas diz que apesar de tudo isso, o mestre divino, he discerned the sincere, loving heart. E ele conseguiu enxergar o coração sincero de João. Christ rebuked John at times. Cristo também tentava dar lições, repreendia João por vezes. He rebuked the self-seeking. E ele repreendia a busca do eu. But he also revealed to him. Mas também ele revelava what his soul longed for. O que a sua alma desejava. And what did his soul long for? What did John's soul long for? E o que a alma de João desejava? His soul longed for holiness. A sua alma procurava santidade, transformation, transformação, and he wanted a power of love. E também esse poder do amor. If a brother or a sister hurts you, se um irmão ou uma irmã te machucam, how will you transform that heart into love? Como é que vocês vão transformar esse amor, esse coração em amor? Não. Como é que vocês vão transformar essa dor em amor? Perdão. As we see that John had all these defects, nós vemos que João tinha todos esses defeitos. We're sitting in the upper room. Estamos agora nós no cenáculo. Our characters need to be formed. Os nossos caráteres precisam ser formados. How will you transform your heart into love? Como é que você vai transformar o seu coração em amor? Do we still have that self-seeking ambition? Será que a gente ainda procura essa ambição própria? Do we still hold on to grudge and revenge? Será que a gente ainda quer se vingar? So Christ says, love me and love your neighbor.
Cristo diz: me amem, mas amem o seu próximo. We're going to go on and we're going to read another text on Ellen White. Então, vamos continuar e ler mais um texto de Ellen White. In Portuguese, Então, no português é 294.3. Diz assim: João alcançou avançada idade, testemunhou a destruição de Jerusalém e a ruína do majestoso templo. Último sobrevivente dos discípulos que haviam privado intimamente com o Salvador. Sua mensagem teve grande influência em estabelecer o fato de que Jesus é o Messias, o Redentor do mundo. Ninguém poderia duvidar da sua sinceridade, e através de seus ensinos, muitos foram levados a deixar a incredulidade. there's one thing we need to remember, that John, the beloved, A gente precisa lembrar que João, o amado, represents 144,000. representa os 144.000. So when we speak about John, we need to remember about this movement. Então, quando a gente fala de João, a gente precisa começar a lembrar do movimento, Because we represent the 144,000. porque nós representamos os 144.000. John lived to be very old, it says. Diz que João alcançou avançada idade He witnessed the destruction of Jerusalem, e testemunhou a destruição de Jerusalém. the last survivor of the disciples, E foi o último sobrevivente dos discípulos, the one that had intimately connected with the Savior. aquele que tinha estado intimamente conectado com o Salvador. John's message had a great influence E a mensagem de João, então, tinha grande in influência setting forth the fact that Jesus was the Messiah. para poder levar a mensagem de que Jesus era o Messias, The Redeemer of the world. o Redentor do mundo. No one could doubt his sincerity. Então, ninguém poderia duvidar da sua sinceridade. And it says, through it all, many were led from their unbelief. E diz que muitos assim foram levados a deixar a sua incredulidade. Sister Cleo. O que é interessante a gente observar na vida de João, que ele, conhecido como o filho do trovão, o comportamento dele era bem explosivo, ele não tinha muita paciência, era uma pessoa que era o oposto de tudo que um cristão possivelmente poderia ter. E quando ele se aproximou de Jesus, o convívio, o conhecer Jesus o transformou, foi mostrando passo a passo da vida diferente que ele começou a ter. Então, assim, o que nós hoje, trazendo para nós hoje, nós estamos tendo dificuldade em aceitar, talvez, até a mensagem que está sendo trazida para nós. E isso mostra o quão distante de Cristo nós estamos. Quando mostra o quão filhos de trovão nós somos. Então, quando nós começamos a conhecer a base que é Cristo, e nos aproximamos, e temos uma convivência com Cristo, uma comunhão com Cristo, as coisas começam a mudar naturalmente na nossa vida. João é um grande símbolo dessa mensagem, como a irmã Guilherme falou. Ele representa os 144.000, ele representa os sacerdotes, porque se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não começarmos a ver que a mensagem é para transformar, dificilmente nós vamos entender o que Cristo quer para cada um de nós. Thank you, Sister Cleo. Obrigada, irmã Cleo. Anybody else has any comments? Mais alguém quer comentar? If there's no other comments, John did not treat people with love from the beginning, like Sister Cleo said. Então, tal como a irmã Cleo mencionou, João não tratava as pessoas com amor logo de início. It was something that he learned how to do as he matured as a disciple. E foi algo que eu fui aprendendo à medida que ele avançou como discípulo. How could John honestly say then that he loved God
Como é que João podia dizer que ele amava Deus while he was at odds with the other disciples? se ele tinha todas essas diferenças com os outros discípulos? He was keep on striving for a higher position. Ele continuava lutando para ter a posição mais alta. So how could he have loved God? Então, como é que João conseguia amar a Cristo? He couldn't. Ele não conseguia. That is why he himself writes, "You're a liar." Por isso que ele mesmo escreve que essas pessoas são mentirosas. Brother Cesar. Irmão César, você levantou a mão. Sim, não, era só para compartilhar que o João foi o único dos discípulos que ficou em pé na cruz. Então, ou seja, mesmo com seus defeitos de caráter, ele ainda assim, ele acreditava que Jesus era o Messias, mesmo que acontecesse todo esse zarandeo, que todas as pessoas e o resto de seus companheiros estavam fugindo desse lugar, ele foi o único que ficou em pé aí, junto à mãe dele. Então, sim, era só isso. Thank you, Cesar. So good to hear your voice. Obrigada, César, é bom te ouvir. And exactly what Brother Cesar said, Então, tal como o irmão César mencionou, with all his defects, he was the only one that stayed until the end. mesmo com todos os seus defeitos, João foi o único que permaneceu até o final. He was called the son of thunder. Ele era chamado filho do trovão. We know he wasn't treating others with love in the beginning. Sabemos que no início ele não tratava os outros com amor. A suggestion that at some point Jesus called him out on his ways. E é sugerido que em algum determinado momento o Cristo chamou João e o repreendeu por causa do seu jeito de ser. Christ told him to straighten up. Cristo disse, você tem que endireitar, because he was a liar. porque ele era um mentiroso. When in that moment of intimate communion Mas with God, nesse momento de íntima comunhão com Cristo, John told him, "I love you." João ainda assim diz, mas eu te amo. Christ said, "No, you don't. E Cristo diz, não, você não me ama. You're a liar. Você é um mentiroso. Look at your heart. Olhe para o seu coração. Look how you treat your neighbor." Olhe como você trata o seu próximo. Let's stop there. Vamos parar aí. As disciples, as priests, Como discípulos e como sacerdotes, does Christ have to call us liars será que é preciso Cristo nos chamar de mentirosos because of how we treat each other? pela forma como nós tratamos uns aos outros? And I keep calling back and reminding us that we're in the upper room. E eu continuo nos relembrando que nós estamos no cenáculo. Our characters need to be changed. Os nossos caráteres precisam ser transformados. John was helped João foi ajudado because he stuck in and he held on. porque ele permaneceu, porque ele se segurou. He trusted that Christ was going to heal him. E ele confiou que Cristo poderia fazer a obra nele. When we look at the examples and we read of John, Quando a gente olha para os exemplos e a gente lê sobre João, how proud he was. quão orgulhoso João era. Are we not proud at times when we hurt a brother and we don't want to apologize? Será que nós também não somos orgulhosos quando nós machucamos os nossos irmãos e nós não queremos pedir desculpas? When we want these higher positions? Ou quando a gente quer as posições mais altas? And the worst of it says, Ellen White writes, there was revenge. E o pior é quando Ellen White escreve e disse que houve vingança. What do we keep in our hearts? O que é que a gente guarda nos nossos corações? How can we desire to revenge? Como é que a gente consegue desejar ter essa vingança? It's because we continue holding on to bitterness within us. E é por causa da amargura que a gente continua guardando dentro de nós. And Christ saw this right through his disciples. E Cristo conseguia enxergar isso nos seus discípulos. So now we're going to read another chapter on Ellen White. Então a gente vai ler mais uma citação de Ellen White, Portuguese A281.1. e diz o seguinte: não é a oposição do mundo o que mais ameaça a Igreja de Cristo. É o mal abrigado no coração dos crentes que acarreta suas mais graves derrotas
e mais seguramente retarda o progresso da causa de Deus. Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as desconfianças. Por outro lado, o mais forte testemunho de haver Deus enviado o seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre os homens de variados temperamentos que compõem sua igreja. É privilégio dos seguidores de Cristo dar este testemunho, mas para isto fazer, precisam colocar-se sob o comando de Cristo. O caráter de Deus precisa conformar-se ao seu caráter e a vontade de Deus à sua vontade. Amen. Because in the kingdom of God, Porque no reino de Deus, position is not gained through favoritism. posições não são ganhas através de favoritismo. The first thing we could think, the beloved John, A primeira coisa que a gente poderia pensar, porque a gente ouve amado João, we think favoritism. a gente poderia pensar, olha, favoritismo. But in the kingdom of God, there is no favoritism. Mas no reino de Deus a gente não tem favoritismo. It is not earned, Isso não é ganho, nor is it received through an arbitrary bestowal. e nem é adquirido por uma forma arbitrária, It is the result of character. mas é o resultado do caráter. It's the most important thing that's going to take us through this final race is our character. Mas é o que nos vai ajudar a chegar até o final dessa corrida, é o nosso caráter. The crown and the throne are the tokens of a condition attained. A coroa e o trono são de condições adquiridas, And this is all given through the grace of Jesus Christ. que são dadas através da graça de Cristo. Like I said, there is absolutely no favoritism in heaven. Tal como eu disse, não existe favoritismo no céu. The second one, position is not earned. Segundo, a posição ela não é ganha. You cannot pay for it. Você não consegue pagar para ter posição. You can't bargain for it. Você não pode fazer algum tipo de troca para ganhar Or do favors for it. ou fazer uma troca de favores. Position is not randomly given. It's just not given by randomly. Então, posição ela não é dada aleatoriamente. As if you will be placed here and you will be placed there. Como se você fosse ser colocado aqui e depois ali, Based on mere chance. só por um acaso. It is a result of character. Mas é o resultado do caráter. So let us just read a scripture. Então, Yes, the scripture, Mark 10:40. vamos ler rapidamente uma passagem bíblica que é Marcos 10, verso 40. Então, Marcos 10, verso 40. Que diz o seguinte: mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. So it's clear, but to sit on my right hand and on my left hand, Então, é claro quando diz sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, this is a privilege. This is not forced. isso seria um privilégio, é algo que não é forçado. It will be given to them who it's prepared for. Vai ser dado àqueles que estão preparados. How do we respond when we are given a position? Como é que nós respondemos quando nos é dado uma posição? Do we trust and obey? Será que a gente confia e obedece? Do we complain and we act out? Será que a gente começa a reclamar sobre isso? Do we compare and we show off, we boast? Ou será que a gente compara e começa a achar que nós somos demais por causa disso? Or do we accept and we execute? Ou será que nós aceitamos e executamos? All these things that I've read out, Todas essas coisas que eu li, it all depends on character. todas elas são dependentes do caráter. John the Beloved was all about his character. João, o amado, era tudo em relação ao seu caráter. Why? Because the character is the inner man, Isso porque o caráter é o homem interior, where we find our emotions,
onde nós conseguimos achar as nossas emoções, our mental, spiritual part of being, a nossa parte mental e a nossa parte espiritual de ser. our inner man is known through the opening of our hearts. E esse homem interior é conhecido pelo interior do nosso coração. Because as we open our hearts, we build a rapport. Porque quando nós abrimos o nosso coração, nós abrimos espaço para que seja feito um relatório disso. And what is this report? O que é esse relatório? This report is a friendly, Esse relatório it's friendly, it's harmonious relationships. Esse relatório é algo amigável, é relacionamento harmonioso, A relationship characterized by agreement, um relacionamento onde existem acordos mútuos, where you have mutual understanding onde você tem entendimento mútuo or empathy e você tem empatia, that makes communication possible or easy. que faz com que a comunicação se torne mais fácil e se torne possível. We've been learning much about empathy. Nós temos aprendido muito em relação à empatia. And John the Beloved had to get to that point of empathy. E João, o amado, eu precisava chegar a esse ponto de He empatia. had to learn. Eu precisou aprender. We are in the upper room and we need to learn to know how to take care of each other. Nós estamos no cenáculo e nós precisamos aprender como tratar uns aos outros. The more we open up, Quanto mais a gente for aberto, the more our character is known, muito mais o nosso caráter vai ser conhecido. and the relationship becomes more intimate. E agora os relacionamentos se tornam mais íntimos. The levels of trust increases. Os níveis de confiança, eles começam a aumentar. And based on the knowledge of our character, E baseado no conhecimento do nosso caráter, we are given a position, we are given a place, é nos dado uma posição em um determinado lugar, which is actually fit for work. mas que é para um efeito, um propósito de trabalhar. We have a work to do, Nós temos um trabalho para fazer, which is to go que é ir. and to go to the Levites, Ir para os levitas, which is soon. que será breve. While we await for this, E enquanto nós aguardarmos isso, we need to open up our hearts a gente precisa abrir os nossos so corações our characters may be changed. para que os nossos caráteres possam ser mudados. Because John eventually opens up his heart to Christ Porque João eventualmente também abre o seu coração a Cristo. and he becomes the beloved. E assim ele se torna o amado. How far are we actually, as priests, willing to open up our hearts? E a questão é, nós como sacerdotes, o quanto é que nós estamos dispostos a realmente abrir os nossos corações? We are chosen Nós fomos escolhidos to go para ir and execute our work. e executar o nosso So trabalho. Christ can use us as faithful servants. Para que Cristo possa nos usar como servos fiéis. And most of all, where there is no favoritism, Principalmente onde não existe favoritismo, where at this moment there is friendliness, onde nesse momento deve existir amizade, harmonious behavior amongst us, comportamento harmonioso entre nós, instead of hate, ao invés de ódio, evil behavior, comportamentos diabólicos which John then had, que João tinha no passado, as when John was still the son of thunder. quando ele ainda era conhecido como filho do trovão. He had to be rebuked by Christ, E ele precisou ser repreendido por Cristo. and he changed his character. E então assim ele mudou o seu So caráter. as we come to an end, Então, para concluirmos, are we ready to be rebuked by Christ? será que nós estamos dispostos a ser repreendidos por Cristo? Or do we want to continue holding on to our peaceful characters? Ou será que a gente quer continuar com os nossos caráteres de touro-águas? We need to continue pressing together and understanding the parables, Nós precisamos nos unir para entender as parábolas. and most of all, to learn to love our neighbors. Mas principalmente amar os nossos próximos. And the final reading of Ellen White, which we're going to read, Então, vamos ler a última citação de Ellen White. Jesus loves those who represent the Father, and John could take of the Father's love
as no other of the disciples could. He revealed to his fellow men that which he felt in his own soul, representing in his character the attributes of God. The glory of the Lord was expressed in his face. The beauty of holiness, which had transformed him, shone with a Christ-like radiance from his countenance. In adoration and love, he beheld the Savior until likeness to Christ and fellowship with him became his one desire, and his character was reflected, the character of his master. Então eu vou ler no português. Jesus ama aqueles que representam o Pai, e João poderia falar do amor do Pai como nenhum outro dos discípulos poderia falar. Ele revelou aos seus semelhantes o que ele sentia em sua própria alma, representando em seu caráter os atributos de Deus. A glória do Senhor foi expressa em seu rosto. A beleza da santidade que o havia transformado brilhava com um brilho semelhante ao de Cristo em seu semblante. Em adoração e amor, ele viu o Salvador, até que a semelhança com Cristo e a comunhão com ele se tornaram seu único desejo, e em seu caráter foi refletido o caráter de seu mestre. The beauty of holiness Então, a beleza da santidade transformed John, foi o que transformou João, and it actually shone through John. e brilhava através de João. That love that John had for Christ, Esse amor que João tinha por Cristo, he eventually shares it with others. ele compartilhava esse amor com outros. In adoration and love, he beheld the Savior until likeness of Christ, until he was the same with Christ. Em adoração e amor, ele viu o Salvador, até que a semelhança com Cristo e a comunhão com ele se tornaram o seu único desejo. And that is what Christ is waiting for from each and every one of us priests. E é isso que Cristo está esperando de cada um de nós, sacerdotes. And so this is my study for this evening, the beloved John. Então, esse é o meu estudo de hoje sobre o amado João. May God help us through our walk as priests. Que Deus possa nos ajudar na nossa caminhada como sacerdotes. And through all our difficult moments that we are going through. E todos esses momentos difíceis que nós estamos atravessando, may we hold on to each other. Que a gente ainda possa permanecer juntos. May we help each other. Que a gente possa se ajudar uns aos outros. May we not criticize each other. Que a gente não se critique. But to hold on, like I said, to each other and help each other. Mas que a gente comece a se apoiar mais uns aos outros. May God bless each and every one. Que Deus possa abençoar cada um de nós. And may we have a happy and blessed Sabbath. Que a gente possa ter um feliz sábado, um sábado abençoado. Until we meet again. Até que a gente se encontre novamente. Okay, now we're going to close in prayer. Sister Rosie, can you pray for us, please? Então vamos encerrar com uma oração da irmã Rose. Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer pela oportunidade de podermos compreender melhor como lidar com as características que nós precisamos vencer em nós. Queremos pedir que o Senhor nos ajude nesse processo e que nós sabemos que a prática dele depende tão somente de nós, que nós sejamos capazes de lutar para que nós possamos enxergar qual é o caráter de Deus e que nós possamos nos achegar tão próximo dele quanto João, porque é isso que Deus deseja para cada um de nós. É por isso que Deus tem lutado por nossas vidas. Queremos pedir uma bênção especial sobre cada lar, cada uma das pessoas que puderam assistir e as que também não puderam. Que nós possamos nos entregar, que nós possamos nos esvaziar, que nós possamos nos esforçar, que nós possamos nos ajudar e apoiar, assim como a irmã Gale
nos ensinou nessa mensagem, para que nós possamos estar provando da simplicidade do amor de Deus, e que sabemos que isso vai fazer com que sejamos capazes de provar a essência que João foi capaz de provar por se render à bondade que existe no caráter de Deus. Só conhecendo o caráter de Deus, ele foi capaz de conseguir isso. Que nós possamos ser como João, que nós nos esforcemos e que a empatia seja parte de nós, para que isso seja possível. Tenhamos fé, força, nós pedimos a Ti, ó bondoso Deus, um sábado maravilhoso na Tua presença, e que o Senhor nos cubra de bênçãos no que diz respeito àquilo que a gente precisa deixar, que ainda existe dentro de nós. Nós te pedimos e agradecemos humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, feliz sábado a todos.